série se chama O Semeador, porque semana passada a gente disse no meio da pregação que Jesus é a semente também de Cristo. O episódio hoje então é o episódio 2 da série O Semeador, e o nome do episódio é um episódio que você vai ficar ligado, porque o nome do episódio é Uma Armadilha Mortal. Segura aí, passa o cinto na sua cadeira, porque agora o negócio é punk. Mateus 13, do 1 ao 9. O texto sagrado diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Verso 9. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E a gente vai ter o privilégio de ouvir a explicação do pastor Senhor Jesus Cristo, o mestre, dos versos 18 ao 23 do mesmo capítulo. Mateus 13, do 18 ao 23. Senhor Jesus explicando a parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra à nossa disposição, quer seja por mídia impressa, quer seja através dos nossos celulares, por onde quer que a gente possa estar, a Tua palavra também está junto conosco. Mesmo porque isso foi uma promessa da parte do Teu Filho. Teu Filho nos disse, nos confirmou e disse que jamais se apartaria de nós. Por isso, Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos persegue e nós queremos ser perseguidores da Tua palavra, Pai. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha com revelação individualmente sobre cada um de nós, trazendo entendimento, compreensão, a fim de que, além de ouvir a Tua palavra, a gente possa ter um coração e uma mente que compreendam ela, Pai, a fim de que, através da ação do Teu Espírito, da graça do Teu Filho e do Teu amor, Pai, a gente possa ser filhos e filhas, e aprendendo a ser crianças, a gente entenda também que é da Tua vontade que a gente amadureça, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar. Nós repreendemos e rejeitamos o sono, a nossa carne, as nossas opiniões, e sujeitamos todo o nosso ser, Pai,
cativos à Tua palavra, à ação do Teu Espírito, Pai, para que a gente seja transformado de glória em glória, de fé em fé, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A parábola do semeador, ela inaugura uma parte ali no Evangelho de Mateus, que está falando a respeito dos mistérios do reino. O que significa isso? Significa que determinadas coisas Deus ele estava ocultando de mim e de você, e a partir dali o Senhor Jesus ele estava revelando, ou seja, conta parábolas para que determinadas pessoas fiquem com um ponto de interrogação na mente, mas para os seus discípulos em reservado ele revela, ele traz significado para a parábola. Porque você pode ver que os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: amigão, não entendi nada, explica aí. Aí Jesus pega, senta e explica, assim como eu e você tem o privilégio de ter isso registrado, para que a gente também possa entender e compreender. Porque você pegou aqui na parábola e falou assim: olha, ouve o que eu estou falando, e qual que é a expectativa do Senhor Jesus? Entende o que eu estou falando, compreende o que eu estou falando, porque a partir do momento que eu ouço e compreendo, eu posso ou obedecer, e eu posso também ter o privilégio de perseverar nisso. Aí eu queria contar um testemunho. Estava lá em Mercedes, fiz uma anestesia, aquelas anestesias da cintura para baixo. É aquela anestesia que adormece da cintura para baixo, fica tipo some, metade do corpo para baixo. E aí eu estava na dúvida, não sabia se a anestesia tinha ficado boa ou não. Aí eu peguei o algodãozinho, molhei com álcool. Quando eu passo o algodão com álcool numa parte sua do seu corpo que não está anestesiada, você sente o quê? Que está frio, está gelado. E quando eu passo na parte anestesiada, não está. E aí eu falei para a paciente: fala para mim onde está mais frio, aqui no seu braço ou aqui na barriga? Aí ela pega e responde assim para mim: pode passar em qualquer lugar aí que tá gelado, está frio, pode passar em qualquer lugar. Eu falei assim: querido, não é isso que eu estou perguntando para você. Aí eu falei mais alto, porque eu também tinha um pouco de dificuldade de audição. Falei assim: eu só quero saber onde é mais frio, aqui ou aqui? Não, doutor, pode passar, passa na cabeça, passa no pé, pode passar. Mais uma vez, muito obrigado, irmã, Deus te abençoe, isso é uma bênção, irmã. Eu só quero saber uma coisa da senhora, eu só quero saber onde está mais frio, no braço ou na barriga? Na barriga eu não estou sentindo nada. Ah, então beleza. Falei para o cirurgião, pode começar a operar. Estou dando esse exemplo, por quê? Porque às vezes é que nem um amigo meu fala assim: ó, quem olha não vê. No caso tem gente que escuta, mas não ouve. Por quê? Porque entra por aqui, não sobe aqui, não desce aqui. E às vezes a parábola do Senhor está preocupado com isso, que a gente ouça, mas a gente também compreenda, para que a mensagem dele entre no coração e na nossa mente. Amém? Amém. O tema da mensagem hoje, Uma Armadilha Mortal, ela está baseada num livro que caiu nas minhas mãos, se chama A Isca de Satanás. O autor é John Bevere. Se você leu, glória a Deus por isso. Se você não leu, eu recomendo que você leia, porque eu creio que é uma leitura para todo cristão. E hoje eu queria especificamente identificar uma estratégia de Satanás para prender o crente e até mesmo matar pessoas. Por isso o tema hoje é Uma Armadilha Mortal. E nós vamos nos ater hoje aos versos 5 e 6 da parábola do semeador e a explicação nos versos 20 e 21. Então, Lucas, você pode projetar de novo Mateus 13, 5 e 6. Especificamente, então, a semente que cai em solo rochoso, onde tem pouca terra, nasce logo
porque não tem profundidade a terra. E aí, quando o sol sai, queima a planta que começa a aparecer, e porque não tinha raiz, ela se seca. Verso 20 e 21, explicação. O que foi semeado em solo rochoso, ou seja, a pregação que o indivíduo escuta, que é comparada ao solo rochoso, a palavra ela entra, ela é ouvida rapidamente e a pessoa recebe com alegria. Mas essa pessoa não tem raiz em si mesma. Aí a palavra ela dura pouco dentro dela. Quando chega uma situação angustiante ou uma perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Agora nós estamos diante de uma situação onde o que é que o Senhor Jesus ele está falando? Pessoas que são de solo rochoso, são pessoas de caráter instável, que vacilam na hora do aperto, na hora do vamos ver, na hora que a água está batendo nas partes traseiras e nas perseguições. Então, no momento que a coisa fica feia, aquela palavra, aquela mensagem, aquela pregação que tinha trazido tanta alegria para ela, já é deletada, já é jogada fora, e aí o desespero toma conta, a ansiedade, a depressão e não sei o que mais começa a tomar conta da pessoa. Então são pessoas com pouca profundidade, ou seja, não tem enraizamento na palavra e na intimidade e no relacionamento com Deus. Quando você vai ler, porque nós temos essa referência da palavra em Mateus 13, em Marcos 4, em Lucas 8. Marcos especificamente, você lembra que um solo antes desse é o solo da beira do caminho, amém? O solo da beira do caminho qual é? Aquele solo onde a palavra é pregada, e tem um relato lá, agora não lembro se é Marcos ou não, fala assim: enquanto ele está recebendo, o diabo já está roubando. Ou seja, coração duro, coração incrédulo é um terreno do diabo. Não tem meio termo. Não tem solo que é neutro. Então, coração duro, coração incrédulo, que é a beira do caminho, é terreno do diabo. E aí ele fala assim, quando ele vai descrever o solo rochoso, Marcos ele se refere às pessoas de solo rochoso como sendo semelhantes aos da beira do caminho. E aí, essas pessoas, a mensagem ela entra muito rápido. Ela pega rapidinho e ela se alegra muito com a mensagem, né? E por isso que eu e você, a gente precisa ter muito cuidado, como o nosso próprio presidente da igreja nos recomendou, a gente precisa ter muito cuidado com mensagem coach. Sabe aquelas mensagens que começam a fazer você começar, puxa vida, eu sou bom, eu sou o cara. A gente precisa tomar muito cuidado com mensagem, pregação motivacional, que só parece que vão te empurrando para cima. Não estou falando que toda pregação tem que empurrar para baixo, não é isso. Mas ela tem que ter verdade bíblica dentro dela e ela tem que apontar para Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Por quê? Porque essas mensagens são as mensagens justamente que o apóstolo Paulo recomendou para os seus discípulos, sim. Cuidado, porque haverão falsos mestres. Cuidado, porque as pessoas vão querer buscar ouvir mensagens que agradam os ouvidos e os corações deles. Nos últimos tempos. E aí então, ele diz assim, pouca terra, não é isso? Existem pessoas onde o Senhor Jesus ele fala assim, tem pouca terra dentro dessas pessoas, ou seja, não tem condições para que a palavra crie raiz. Não existe dentro da pessoa uma inclinação para que a palavra ela seja meditada, ela seja ruminada, ela seja pensada durante a semana, ela possa ficar repetidamente buscando aquela mensagem durante a semana. Ou seja,
pouca terra, não tem condição da palavra começar a entrar na pessoa, entrar em mim, fazer parte da minha vida no dia a dia, pelo menos durante a semana seguinte. Então, é por isso que a mensagem, ela pega e dura pouco tempo. Esses dias foi no início do ano, final do ano, início do ano, tem uma mensagem a respeito de um livro que fala justamente sobre isso. A gente comentou na sala de jovens ontem. A gente foi treinado a buscar a Deus, porque a gente precisa que alguma coisa na nossa vida funcione, dê certo. Ou seja, pode ser um problema na família, pode ser um problema de emprego, pode ser um problema de bebida, sei lá, algum problema que você está tendo aí, busca a Deus. Então a gente viveu buscando a Deus porque a gente precisava que alguma coisa desse certo na nossa vida. E isso daí é um negócio que a gente entendeu já desde que a gente vem aqui pregando essa mensagem, e esse livro apareceu, e a gente precisa compreender que a gente foi ensinado errado. É muito profundo, mas basicamente é isso. Quando na verdade a chave é: eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus, tenho relacionamento com Deus. Então, a partir daqui, a partir de Deus em mim, a partir do Emmanuel, do Deus no nosso meio, no Deus conosco, Espírito Santo dentro de mim, aí sim, aí eu vou começar a praticar algumas coisas que a palavra me recomenda, mas ela vai fluir de dentro para fora. Aí essa mensagem, eu tenho notado que ela já tem se perdido. Ela já tem sido deletada do coração de muitos. Mas não se preocupe, eu estou aqui para repetir novamente e novamente. Então, é a mesma coisa que Jesus fazia. Martelar muitas vezes na mesma tecla. Bom, então nós estamos entendendo que o Senhor está falando de pessoas sem alicerces, sem fundamentos, e que diante de situações difíceis, complicadas, de perseguição, elas rapidamente se escandalizam. Agora eu queria falar para você uma coisa. Faz parte do seu vocabulário, do meu vocabulário, do nosso vocabulário, a pessoa se escandalizar? A gente não usa isso. A gente não usa a palavra, puxa vida, a pessoa se escandalizou com tal coisa. Cara, fala sério, eu nem sei direito o que quer dizer. É lógico que eu fui procurar. E escândalo, na verdade, tem a ver com aquilo que você está pensando. Por exemplo, se alguém entrar peladão aqui dentro do templo, vai provocar um escândalo. Ou seja, alguma situação fora da moral e dos bons costumes vão atentar contra o teu pudor, contra o meu pudor, e assim, puxa, que escândalo. Basicamente é isso. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais a compreensão dessa palavra, porque ela é chave para que a gente entenda por que é que escandalizar-se é uma armadilha mortal para a minha vida e para a sua vida. Escandalizar é ficar indignado. Agora, o que eu quero que você grave mais na sua mente é ficar ofendido. Isso quer dizer escandalizar-se. Então você entendeu que se alguém entrar peladão aqui, você vai ficar indignado, você vai ficar ofendido por conta da circunstância, tá? Mas o que o Senhor Jesus está falando é que as pessoas que são solo rochoso, quando vem angústia, quando vem perseguição, elas se ofendem. Eu queria, deixa eu ver, a tradução da palavra, ela é grande, mas assim, eu vou precisar ler para que eu e você, a gente entenda. A palavra diz, de escandalizar, significa o seguinte, segundo o dicionário de Strong: colocar uma pedra de tropeço, ou obstáculo no caminho sobre o qual outro pode tropeçar e cair,
ela é uma metáfora para ofender, seduzir ao pecado. Agora presta atenção a partir daqui. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Provocar abandono. Estar ofendido com alguém, isto é, ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. Fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente a outro. Como aquele que tropeça ou cujos pés ficam presos se sente irritado. Deixar alguém irritado com algo. Tornar indignado. Estar aborrecido, indignado. Agora, presta atenção. Eu dei a descrição do verbo escandalizar, amém? O verbo vem de um substantivo que se chama escândalo. E você sabe o que é escândalo? Escândalo é uma vara móvel ou gancho de uma armadilha. Vara de armadilha, armadilha, cilada. Qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair, pedra de tropeço. Então, olha só, eu vou terminar aqui porque é muito importante. É uma figura aplicada a Jesus Cristo, cuja pessoa e ministério foi tão contrária às expectativas dos judeus a respeito do Messias, que o rejeitaram e pela sua obstinação fizeram naufragar a própria salvação. Qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se preso, afoga-se no erro ou pecado. Maurício, você já fez a armadilha para pegar passarinho? Luiz Felipe, você... Luiz Felipe já fez. Matava também. Oi? Matava fez. Falou uma palavra-chave. Por quê? Quando eu e você, a gente faz uma armadilha, quer seja para pegar um passarinho, quer seja para pegar um bichinho, vocês lembram aquela cena de desenho? É um gravetinho segurando uma caixa, você está com aquela cordinha lá longe e lá dentro tem uma isca. E você está lá só esperando. A hora que o bichinho entra para comer, você puxa o graveto sai e derruba a caixa e você prendeu o bichinho que você queria. Escândalo é exatamente isso, é o gravetinho com a gaiola armada, ou seja, o diabo ele quer prender eu e você e muitas vezes chegar ao ponto de nos matar na armadilha de ficarmos ofendidos com alguma pessoa ou com alguma circunstância. É uma armadilha de Satanás, o escândalo. Escandalizar-se. Ficou um pouco mais claro para você, uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, mas o que significa? Então, vamos começar a entender o que pessoas ofendidas demonstram. Aí, nesse momento, eu vou recorrer mais uma vez à ação do Espírito Santo, na minha vida, na sua vida. Pessoas ofendidas, geralmente elas demonstram dor. Geralmente, a pessoa ofendida é como se ela tivesse uma ferida na alma. É como se aquilo, quando ela se lembrasse da ofensa, ela sente dor. E é uma dor lá dentro. Pessoas ofendidas, elas demonstram ira. São pessoas terrivelmente iradas diante de situações gatilho. Situações que muitas vezes acontecem repetidamente na vida. E quando aquilo acontece, aquilo já desencadeia uma resposta de ira.
Pessoas ofendidas geralmente mostram indignação com circunstâncias que são contrárias à moral e os bons costumes dela mesma. São pessoas que eventualmente mostram resposta de ciúme. Ressentimento é como se fosse, sabe, Marquinho lida com bovino, né? Marquinho sabe que boi, vaca rumina, não é? E o que é o ruminar? Ruminar é o boi pastar, vai para o estômago, aí depois volta para a boca, aí ele mastiga de novo, aí depois vai para o outro estômago, a carne também sabe disso. O que significa isso? Significa que o ofendido, ele pega e ele fica relembrando a ofensa. Aí isso significa o quê? Um ciclo de ressentimento. Ela fica sentindo de novo aquela angústia, aquela sensação de ter sido tratada de maneira injusta. Pessoas ofendidas, elas entram em campo de disputas, começam a querer ser melhores umas do que as outras, vivem uma vida de amargura. E eu vou ler rapidinho a respeito da amargura. Pessoas ofendidas demonstram ódio e eventualmente demonstram inveja também. E eu falei sobre amargura, eu queria que a gente lesse um pouquinho Hebreus 12, do 14 ao 15. O autor de Hebreus diz assim, recomendando: procurem viver em paz com todos, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. É aquela velha história, a pessoa ofendida, às vezes é como se ela estivesse tomando veneno esperando que a pessoa que a ofendeu morra. É aquela frase célebre, né? Porque esse sentimento vai criando, vai deixando a pessoa tão amarga, que o fruto, porque na verdade a raiz não é amarga, mas o fruto desse sentimento vai provocando situações, demonstrações que vão contaminando o entorno, vai começando a amargurar a vida das pessoas com as quais convive. E aí quais são as consequências de eu ficar alimentando? Uma vez que é uma raiz, alguém aqui tem planta em casa? Vocês já compraram aqueles adubinhos que chama NPK? Tem gente que não tem a menor ideia, né, do que eu estou falando. Mas NPK, na verdade, é nitrogênio, fósforo e potássio, eu acho. Nada mais é do que adubo. Então você dá alimento para a planta, por quê? Porque você quer ver ela florescer, eventualmente frutificar e dar água, né? Então quando eu alimento essa minha raiz de amargura, eu vou trazendo um problema, sabe por quê? Porque isso vai provocando atitudes na minha vida. Eu vou insultando pessoas, eu vou atacando pessoas, as minhas feridas vão aumentando, eu vou provocando divisão, separação, quebra de relacionamento, traição e até eu posso voltar ao pecado. Lembra daquela pregação do pastor Luiz, Maurício? Aquela sequência lá, a última coisa é voltar ao pecado. Bom, então, beleza, pastor, entendi, o negócio está feio para o meu lado. O que é que eu preciso compreender e praticar? Eu vou apontar para quem? Para o Senhor Jesus, amém? Então vamos entender lá. Pastor, o senhor sabe mudar aí para Almeida, revista atualizada? Tem uma flechinha lá em cima do NAA, aí vai aparecer uma lista. Aí eu queria que a gente lesse Lucas 17, versículo 1, na versão Almeida, revista atualizada.
Almeida, revista e atualizada, Lucas 17, verso 1. Aí saiu na NAA. Vou aproveitar enquanto eles trocam lá. Ó. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Vamos ver se os meninos conseguem trocar para Almeida, revista e atualizada. Vocês se lembram que uma das definições de escandalizar, pedra de tropeço? Aí, ó, mesmo verso, outra versão. E disse o Senhor Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Ou seja, uma coisa eu e você, a gente precisa compreender: você vai ficar ofendido. Não tem jeito. Às vezes eu estava falando ontem na célula de jovens. No início, eu lembro que eu romantizei a vida cristã. Eu achei sinceramente que eu ia ficar, mas muito de boaça. Mas agora eu tenho Jesus, agora eu aceitei Jesus, agora eu sou cristão, agora eu tenho o Espírito Santo morando em mim, agora a minha vida vai dar tudo certo. O Senhor Jesus disse assim: você vai ficar ofendido. É impossível você não ficar ofendido. É impossível não aparecerem pedras de tropeço no meu caminho, no seu caminho. Então isso é uma coisa que eu e você, a gente precisa ter convicção. Nós vamos ficar ofendidos porque Jesus disse. Então, logo depois, o Senhor Jesus, ele começa a ensinar sobre perdão. Logo depois, Lucas 17, versos seguintes. E aí você vai ver que ele fala assim: ó, toda vez que alguém te ofender, que alguém te humilhar, que alguém te tratar injustamente, perdoa. Ah, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Todas as vezes você perdoa. Todas as vezes você perdoa. Aí os discípulos chegam para ele e falam assim: amigão, sem condição, não tem condição. Aí o que eles pedem para Jesus? Aumenta-nos a fé. O que o discípulo consegue enxergar em si mesmo? Eu não consigo perdoar. Não dá. O cara não para de me atormentar. Não dá. Ou seja, eu não consigo ter essa fé que você quer que eu tenha em Jesus. Me aumenta ela, pelo amor de Deus. E aí então, eu queria mostrar para você uma passagem que eu acho muito valiosa. Primeira, ajuda o pastor Zé Antônio, volta para a NAA agora, por gentileza, desculpa o trabalho, gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 ao 7. A gente está com essa situação de entender que a gente precisa que a nossa fé seja aumentada. Amém? Você precisa que a sua fé seja aumentada? Eu preciso que a minha fé seja. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Você vai ver junto comigo que Deus, Ele refina a fé dos seus filhos através de aflições, através de provações, através de tribulações. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja,
Ele compara o meu coração, o seu coração, com a fé que tem, com ouro. Você sabia que o ouro das suas joias é um ouro que ele precisa ter liga metálica para poder ser trabalhado? O ouro do seu brinco, da sua aliança, da sua corrente, precisa ter liga metálica para ser modelado do jeitinho, sabe? Aquele brinco quando a mulher passa na frente da loja assim, que brinco maravilhoso! Por quê? Porque ele foi torneado segundo o teu gosto. Para que isso possa acontecer, o ouro precisa estar misturado com outros metais. O que eu quero dizer com isso? O ouro puro, ele é um ouro muito mole. Ele não suporta formatação. Ele não suporta manter aquele modelinho ali. Então, o que o Senhor está falando é que eu e você, nós somos submetidos a situações difíceis, aflições, provações, tribulações. Para quê? Para que a nossa fé seja aumentada. Para que o nosso coração seja maleável. Ou seja, ele compara o meu e o seu coração como um coração duro, cheio de impureza. E ele submete ao fogo, para quê? Para que a gente possa enxergar as coisas que estão no nosso coração. E Deus pega e mostra, fala assim, queridão, você está se comportando desse jeito. Queridona, você está se comportando desse tal outro jeito. Aonde? Na aflição, na provação, na tribulação. Para quê? Para que eu e você, diante disso, a gente se arrependa profundamente de ter um comportamento como esse. E aí, tendo a fé aprovada, aí sim, o Senhor ele vai trazendo mais mistérios do reino para mim e para você. Ele começa a trazer revelação, e ele começa a trazer mais do que isso, transformação na minha vida e na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí ele começa a deixar o meu coração, o seu coração, molinho, molinho. Para quê? Para que a gente tenha um coração obediente, responsivo e transformado pelo nosso oleiro. Amém? Então nisso ele está trabalhando a minha e a sua fé. Agora vamos partir do final e entender os últimos dias. Mateus 24, 10 a 13. Acabando, queridos. Nesse tempo, ou seja, nos últimos tempos, muitos hão de se escandalizar. Na nossa época agora, muitos vão se ofender, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Deixa eu te explicar uma coisa. O contexto desse ensino do Senhor Jesus, ele não está apontando para aqueles que não conhecem o Senhor, mas para aqueles que estão frequentando a igreja. Então, quando ele fala assim, muitos vão ficar ofendidos, muitos vão odiar, muitos vão trair, ele está falando com a igreja, ou seja, ele está falando comigo e com você. Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. Por quê? Porque ele já deu a chave aqui. Qual que é a grande característica de um filho, de uma filha de Deus, convertido, arrependido e que sabe o quanto Jesus o ama? A manifestação dos filhos é a manifestação do amor de Deus. Não tem outra forma. Discípulo de Cristo manifesta que é discípulo de Cristo porque ama, e ama até o fim. Então, a gente precisa entender que escândalos vão vir, mas a gente precisa compreender onde nós estamos.
E se a gente entender que diante do fogo, da fornalha das aflições, das provações, das tribulações, a gente identificar impureza no nosso coração, é uma grande oportunidade para eu e você, a gente se arrepender e a gente ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque daí a gente vai começar a fazer diferença nessa fase que é hoje, nos últimos tempos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Como que eu posso então ser moldado, ser tratado? Se existe uma raiz de amargura em mim, pastor, o que a Bíblia fala? O que eu tenho que fazer? Para que, quando a palavra fala que existe uma raiz de amargura em mim, a raiz ela vai para onde? Para debaixo da terra, ou seja, ela fica escondida. Para que essa raiz morra, eu preciso trazer ela para o sol. Para que essa raiz morra, eu preciso mostrar ela para o sol da justiça. Para que o sol da justiça queime essa raiz dentro de mim. Eu preciso, no meu quarto secreto, abrir o meu coração e falar assim: Senhor, eu estou amargamente ofendido com tal pessoa. E você abre a sua raiz, você destampa a sua raiz. Para quê? Para que o sol da justiça venha e queime. Qual é o outro caminho para que eu seja curado da raiz da amargura? Conversa com alguém que você tenha confiança. Alguém que busque a Deus verdadeiramente. Alguém que tenha testemunho de fruto de conversão. E você confia nessa pessoa e confessa: se eu estou ofendido com fulano, eu estou ofendido com ciclano, ora por mim, porque a oração de um justo muito pode em seus benefícios, e você pode ser curado pela ação do Senhor, através da sua confissão, através dessa oração de um justo. Amém? Agora, para finalizar, como é que Jesus, o nosso mestre, ele se comportou diante das ofensas? Você concorda que Jesus ele foi ofendido pelo seu próprio povo, os judeus, os fariseus? Você concorda que ele foi ofendido por multidões? Quando ele falou assim, o discurso dele começou a ficar mais longe de parábola e mais perto da verdade. Assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá. Um monte de gente virou as costas para ele. Você concorda que os próprios discípulos o ofenderam quando nenhum deles ficou junto com Jesus quando ele foi conduzido pela multidão lá para a casa do sacerdote? Somente João foi seguindo ele de longe. Você concorda que ele foi ofendido pelos romanos, através de Pilatos, através dos soldados? Jesus foi tremendamente humilhado, ofendido, massacrado. E diante de todas essas ofensas, Hebreus 12, do verso 1 ao 3, Jesus ele não se importou com a vergonha. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento diário com o Pai. Ele conhecia os planos do Pai, tanto para ele quanto para a humanidade. Hebreus 12, verso 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O Senhor Jesus, ele intercedeu pelos seus ofensores. O Senhor Jesus, ele pediu ao Pai que não os condenassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo.
Muitas vezes o seu ofensor, ele não sabe o que está fazendo. E o que o Pai espera de mim e de você é que a gente seja igual a Jesus. Por quê? Porque Jesus conhecia o Pai, tinha um relacionamento de dia e de noite com Ele, em oração. Sabia os propósitos do Pai para ele, sabia os propósitos do Pai para você. Mateus 5, 43 ao 48. Jesus ele ensinou pelo exemplo a perdoar os seus ofensores, interceder por eles. Sabe por quê? Porque Jesus tinha fé no amor do Pai. Vocês ouviram o que foi dito? Aonde? Na lei. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus, a representação da graça do Pai, porém lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Até o 48. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Queridos, às vezes a gente fala assim: eu sou cristão, mas não sou perfeito. É verdade. Só que Jesus ele pega e fala assim: seja perfeito. E agora? E agora que eu e você, a gente tem um Deus que habita dentro de nós, que se chama Espírito Santo. Ele concede o privilégio de ser transformado, se a gente deixar. Ele nos concede o poder de Deus na nossa vida. E existe uma outra coisa que se chama graça. E a graça é um poder de Deus que nos capacita a buscar esse Deus. Você crê? E para terminar, Efésios 3,17, é uma dica do apóstolo Paulo para que a gente cultive raízes no amor de Deus e a gente permaneça alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Você entendeu então por que é que ficar ofendido é uma armadilha mortal de Satanás na nossa vida? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você compreendeu que o seu exemplo, o meu exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Você deseja ser um seguidor contínuo dele, diário? Amém? Queria te convidar a ficar de pé para que eu possa orar sobre essa palavra, sobre a tua vida e te abençoar. Pai, nós temos o coração cheio de alegria, Pai, porque o Senhor vem sobre nossas vidas e traz revelação de mistérios do reino de Deus. Tem determinadas coisas que às vezes a gente fica um pouco perdido, porque tem palavras que às vezes a gente não compreende, às vezes a gente passa por cima e a gente fala assim: beleza, escandalizado. Mas hoje o Senhor trouxe revelação de mistérios do teu reino. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã para que nós, como igreja, a gente possa ser pessoas não como os da beira do caminho, não como aqueles que são do solo rochoso, mas nessa manhã nós escolhemos enraizar no Senhor, nós escolhemos nos alicerçar na rocha do Senhor Jesus Cristo e tomar Ele como exemplo para tudo na nossa vida. E em cada circunstância que acontecer na nossa vida, por mais dura, por mais desafiadora, por mais aflitiva, por mais terrível que ela possa ser, nós te pedimos ao Teu Espírito Santo,
nos ajuda a lembrar do autor e do consumador da fé e pensar em nosso coração o que Jesus faria no meu lugar. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos filhos e filhas que têm um coração pronto, que têm um coração como ouro purificado. Nos ajuda a ser filhos e filhas que oram diante de situações difíceis de provação, de humilhação, como uma oportunidade para ter a nossa fé aumentada, fortalecida e o nosso coração purificado, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Continua se movendo, Pai, porque nós sabemos que os seus braços eles não se fecham, porque os teus braços continuam abertos para nos receber todos os dias. O Senhor não para de nos amar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Traz luz, traz a oportunidade para a gente ser filhos e filhas que pensam, meditam nessa palavra de dia e de noite. Que o Senhor possa continuar trazendo revelação para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre a tua vida, concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre a tua vida, fazendo o teu rosto brilhar também, mas para a glória dele. E ele te conceda paz, não a que o mundo dá, mas uma paz completa. Uma paz que só o Senhor pode conceder para você. Eu oro para que a comunhão do Espírito Santo seja forte no teu coração, traga para você desejo de estar com homens, mulheres, jovens, crianças que adoram ao Senhor. Eu oro para que você compreenda que a graça derramada do Senhor Jesus na cruz do Calvário ela é suficiente pela tua fé, mediante a tua fé, para te salvar, mas também para te capacitar diante das tempestades da vida. E que o amor de Deus, que não acaba, seja abundante e transbordante sobre a tua vida, até que você se perca no meio desse oceano de amor e de graça, e aí você continue sendo aquele que o Pai sonhou, um filho, uma filha, que o represente onde quer que você esteja, para que a glória seja dele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Dê um forte aplauso.